Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para orar a Deus, expor as nossas petições e sabendo que Deus ele é poderoso para atender as nossas súplicas, né? Antes de nós lermos um texto aqui na palavra do Senhor, como hoje é um culto de oração e um momento que nós podemos agradecer pelo que Deus faz nas nossas vidas, eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho que nos surpreendeu. E Deus é assim, Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de surpresas, né? A minha tia, ela foi acometida por um câncer e ela já faz tratamento já há um bom tempo. Isso lá no estado da Bahia. E sempre ela mantém contato com a gente. Ela, principalmente com a Dailva, ela conversa muito com a Dailva. Da última vez, agora que a minha mãe foi para a Bahia, a minha mãe voltou com uma notícia não muito agradável. Minha mãe chamou a Dailva, eu falou assim, ó, se vocês quiserem ver a Maria ainda com vida, acho melhor vocês se apressarem, né, fazer uma viagem para tentar encontrar ela, porque a situação dela está muito ruim. Muito. Ela estava numa situação muito ruim. E a cidade chamada Itapetinga, na Bahia, enviou ela para fazer alguns exames em Vitória da Conquista, que é a cidade mais próxima, cidade vizinha. E esses exames estavam para serem feitos, e a igreja orando a favor dela, a minha família também orando a favor dela, e a gente ficou uns dias sem ter contato. E ela ligou para minha mãe, ligou para a Dailva, para falar do resultado dos exames que ela fez em Conquista. E ela falou, olha, Dailva, eu fiz os exames e eu gostaria de falar para você que eu não tenho mais câncer. Deus me curou. E isso já tem quantos meses, Dailva? Uns 2 meses. Ela fez todos os exames que eram necessários para fazer, Vitória da Conquista. E detalhe, o médico anterior já tinha constatado uma metástase. Estava com a sentença praticamente de morte. E agora ela recebe do médico a notícia que não vai precisar fazer a quimioterapia, que estava programada. Não precisa fazer mais cirurgia também, que ela tinha feito várias cirurgias. O médico disse, olha, não tem mais sintoma nenhum no seu corpo. Você está curada. Deus, ele nos surpreende dessa forma, né? Mostrando para a gente que aquilo que o homem não consegue fazer é fácil para ele, é a especialidade dele, né? Deus age de maneira a nos surpreender. Já pegando um gancho, eu gostaria que você no domingo convidasse mais um para poder participar aqui conosco de um culto maravilhoso que vai ser celebrado aqui nesta igreja e você vai poder ouvir os testemunhos de campo do nosso missionário, pastor Fedoruk. São testemunhos maravilhosos que Deus faz através do nosso missionário lá no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é a região com um dos menores IDHs de São Paulo. É uma pobreza extrema. E ele vai testemunhar o que o Evangelho tem feito na vida das pessoas. Não perca, irmãos. Traga pessoas para ouvirem o que Deus tem feito, a transformação, a libertação que Deus tem feito na vida das pessoas. É maravilhoso. Eu creio que vai ser um tempo muito bom para você
para quem você trouxer para ouvir. E nós estamos na expectativa, já tudo certinho, já combinado, para o nosso missionário vir aqui e falar conosco do que Deus tem feito lá no Vale do Ribeira, do que Deus tem feito ali em Itajaí. Ele compartilhou, isso eu posso falar, ele compartilhou comigo hoje, uma visita que fez em uma casa, e nessa casa tinha um senhor idoso, acho que pela foto ele deve ter seus 68 anos, 70 anos, por aí. Esse senhor, ele cuida de um filho, tem uma casinha bem, um barraco, né? Ele cuida do filho, e esse filho, ele não enxerga, não ouve, agora não enxerga mais, é deficiente, ele fica constantemente em cima da cama, e ele tem uma recusa em usar as fraldas geriátricas, né? Então, ele lava por dia cerca de 5 cobertas, 5 edredons, né? Aquele forro da cama. E a máquina quebrou, está sem máquina, então ele lavado tudo na mão. E para completar, a mulher dele o abandonou, né? Deixou ele com o filho, e ele faz tudo isso sozinho. Mas é surpreendente como o coração dele é aberto para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir o Evangelho. E tem alcançado essas pessoas lá. Você vai se surpreender com o que Deus tem feito lá fora. Então, não perca. Nós estaremos aqui no domingo e estamos na expectativa desse dia. Vou ler com você um texto na palavra do Senhor, no livro dos Atos, no capítulo 12. Vou fazer uma exposição curta desse texto, mas o suficiente para nós entendermos a relevância dele na nossa vida, na nossa oração. Eu vou ler apenas o verso 5, capítulo 12, do livro do Atos dos Apóstolos, e o verso 5, que diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós percebemos quando nós folheamos o livro dos Atos dos Apóstolos, que a igreja era uma igreja que ela nasceu em oração e ela tinha o hábito de orar. Não existiam templos como hoje nós temos, mas era costumeiro se reunir nas casas para períodos de oração. E para que nós entendamos melhor este cenário aqui, faz necessário a gente ler a perícope, né? Aqueles versos que estão em volta, porque se nós olharmos só para esse texto, nós vamos simplesmente entender que Pedro foi preso e a igreja orava por ele. Mas no capítulo 12, no verso 1, ele nos diz que o rei Herodes, ele prendeu algumas pessoas que pertenciam à igreja. E a intenção dele era maltratar os irmãos. Ele havia matado Tiago ao fio da espada. Isso agradou os judeus. Tiago, que era irmão de João. Então, como aquilo havia agradado aos judeus, ele também lançou mão de Pedro e o prendeu, na intenção de expô-lo em julgamento público e matá-lo também. Porque isso fazia bem para os judeus, faziam bem para aqueles opositores da igreja. Como ele prendeu a Pedro e colocou ali, eu não sei por que tanto soldado, 16 soldados para guardarem ali Pedro na cela e ainda preso com algemas. Parecia uma fuga, se Pedro tentasse alguma fuga de alguma maneira, impossível. Não tinha como escapar das algemas, passar pelos 2 guardas que estavam ali com ele
e os outros guardas que estavam do lado de fora. Impossível. Mas como eu falei aqui no começo, o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Se você acha que o seu problema, que a sua situação é grande para Deus, se você acha que o que você está passando é um problema que é difícil para Deus, eu convido você nessa hora a refletir nesta passagem, nesse texto, e ver como o nosso Deus é um Deus que pode nos surpreender com milagres de impossibilidades aos nossos olhos. E agora, Pedro, preso ali, a igreja, o verso que nós lemos, diz que fazia oração por ele. Orava para que Deus o libertasse da prisão. Eram pessoas de fé. Oravam para que Deus o libertasse da prisão. De fato, aconteceu isso. Pedro estava ali deitado, algemado, e o texto nos diz que apareceu um anjo do Senhor, tocou nele e disse: desperta depressa, vamos sair daqui. Ele não acreditou naquele momento que aquilo era algo real, mas acreditava que estava tendo uma visão. E as cadeias que prendiam ele soltaram-se milagrosamente das suas mãos. Ele se levantou com aquele cerco, aquele anjo, e passou pelos soldados como que de forma invisível. Não puderam vê-lo. E quando ele chegou na rua, andou um pouco e chegou na rua, aquele ser desapareceu, sumiu. Aí ele falou: olha, foi o anjo do Senhor que me libertou. Então ele fala: eu vou lá agora à igreja, na casa onde estavam orando por mim. Ele vai até lá e bate na porta. Uma menina chamada Rod, ela vem até a porta para ver quem era que estava batendo. Quando chega ali, ela fica surpresa. Quem é? Pedro. E a igreja estava fazendo o quê? Orando para que Deus libertasse Pedro. É como nós fazemos. Nós oramos pela nossa enfermidade, nós oramos para a libertação dos nossos entes queridos, nós oramos pelas nossas causas na justiça, mas tem um detalhe que nós, às vezes, tomamos uma postura igual aqueles irmãos que estavam orando para que Deus libertasse Pedro da prisão. Aquela menina, ela esquece de abrir a porta, ela vai correndo e fala para os maiores de idade ali, e fala: olha, Pedro está lá na porta. É nada. Não, Pedro está preso. Mas por que a igreja estava orando? Não era para que Deus libertasse? Agora a menina diz que viu Pedro, que Pedro havia sido liberto, e quem estava orando não acredita. E às vezes nós também não acreditamos que Deus pode fazer milagres através das nossas orações. Você mesmo, às vezes, tem uma situação, um problema, você ora a Deus, mas no seu íntimo, você pensa ou entende que Deus não é capaz de resolver aquele problema. Mas Deus é um Deus de surpresas, um Deus que resolve dificuldades, problemas, causas impossíveis. Aí ela volta, Pedro estava lá e diz: não, é Pedro que está lá. É nada, menina. Isso aí deve ser o anjo dele. Não é impossível. Pedro está preso. Mas por que estavam orando? Então, se não acreditavam que Deus pudesse libertar Pedro da prisão. Aí, finalmente, eles vão e abrem a porta. E quem está lá? Pedro. Pedro está lá. E aí houve aquela alegria, aquele alvoroço no meio do povo, aí creram realmente. Olha, é ele, aquele alvoroço, e Pedro fala assim: ó, calma. E Pedro, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: agora vocês podem contar isso a Tiago e os irmãos. Estava ali o milagre
de Deus acontecendo naquele lugar. E a igreja não acreditava que Deus pudesse fazer aquilo. Uma vez, é necessário que a gente, quando ora a Deus, quando se aproxima de Deus, nós tenhamos fé. E o que o escritor aos Hebreus ele nos diz a respeito da fé? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você espera a causa na justiça e ora a Deus, então você tem fé, essa fé, que é a certeza que vai dar certo para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O seu emprego, que você não viu ainda, mas que você pediu a Deus, é através da fé que você tem a certeza que você já está empregado. É através da fé que dá a certeza da sua cura, da sua libertação. Há muito tempo atrás, eu estava em casa, não era casado ainda. Eu tinha um amigo muito chegado, chamado Gilson. E eu estava em casa me arrumando para ir para a escola dominical. Todo bonito, me arrumando para ir para a escola dominical. Aí me chamam no portão. Eu vou atender o portão, quem é? É esse amigo, o Gilson. Aí, ô Gilson, tudo bem? Entra? Não, nem vou entrar. Ele me chamava de Edmilson. Me chama ainda, né? De Edmilson. Falou, ó, eu estou com um problema. Eu falei, qual? Assim, você sabe que eu mudei, né? E eu preciso cavar uma fossa na minha casa, lá urgente. A gente mudou e não tem um fossa ainda para jogar a água cinza, os detritos, né? Aí, eu queria que você fosse me ajudar, só tem você. Jorge, eu estou me arrumando para ir para a escola dominical. Mas nós somos amigos, né? Eu vou com você. Vou com você te ajudar. Aí deixa eu tirar minha roupa, né? Quando eu tirei a minha roupa, que eu estava saindo no portão de novo, ele falou assim, só que tem um problema. Eu só vim só com dinheiro de vir para cá. Não tenho dinheiro nem para pagar a sua passagem, nem a minha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na igreja e vou pedir emprestado para o irmão Marcos, que era o diácono da igreja. Eu falei, não, Gilson. A gente não vai para a igreja, ainda vai pedir dinheiro emprestado da igreja, né? É feio, né? Você tem fé? Tenho. Então Deus vai nos dar. Eu era mais pobre do que sou hoje. Eu falei, então Deus vai nos dar a passagem para a gente ir embora. Vamos embora, vai. Aí ele falou, tem certeza? Não quer ir lá na igreja? Eu falei, não. Deus vai providenciar a passagem para nós. O ônibus era um ônibus que ia para, acho que era São Pedro, Jordanésia, uma coisa assim. Um dos ônibus mais caros que passavam ali na Anhanguera. E nós fomos, sem nenhum tostão no bolso, mas com a fé no coração que Deus ia prover a passagem. Hoje, eu calculo que a passagem deve estar na faixa de seus R$9. Então, a gente precisava de R$18 para ir. Eu não tinha, nem ele tinha, mas tínhamos a fé, a confiança que Deus iria nos prover. E fomos andando, ele de um lado, ele do outro. Eu me lembro ainda perfeitamente que era uma rua de terra, e os carros passam, conforme vai passando, aí fica aquela parte mais alta, né, que o pneu forma. Aí de longe, assim, eu falei para ele, Gilson, olha, a providência de Deus ali. Um bolinho de dinheiro no chão, peguei aquele bolo de dinheiro, coloquei no bolso, né, e falei assim, isso aqui foi Deus que está pagando a nossa passagem. Ele falou assim para mim, então, vê quanto tem. Eu falei, quanto que a gente precisa? R$18. Então, aqui tem R$18, Gilson. Eu nem vou contar. E nós continuamos. A dúvida, às vezes, quer entrar no coração da gente, né? Eu falei, meu Deus, será que não tem, né? 16? Né? 15? Alguma coisa assim? Não. Não. Eu tenho fé. São R$18. E nós fomos até o ponto do ônibus. De vez em quando ele falava assim, olha aí quanto tem. Não. Tem R$18. Não vou olhar, tem R$18, é o que nós precisamos. Aí
Quando chegou o ônibus, que a gente deu o sinal, ele entrou na frente, eu entrei, eu vou pagar a passagem dele. Aí ele passou, eu peguei o dinheiro, dei na mão do cobrador, o cobrador contando, tá certo, R$18, pode passar. Então, ele ficou abismado. Isso é quando a gente coloca a nossa fé em prática, né? Quando a gente crê que Deus ele pode fazer aquilo. É isto que o escritor aos Hebreus ele nos confirma, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu espero que esse texto, para você, que nós lemos aqui, em Atos capítulo 12, ele possa iluminar a sua mente ao ponto de mostrar que Deus é um Deus de causas impossíveis. Que Deus é um Deus que pode realizar coisas que você nem imagina. Se fôssemos falar aqui, contar das grandezas que Deus faz no nosso meio, né, a gente ia levar muito mais tempo do que eu já levei. Mas só esse relato bíblico, não é o meu testemunho, mas o relato bíblico é suficiente para nos convencer que Deus ele pode fazer qualquer coisa, pode realizar qualquer milagre na nossa vida, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua saúde, em qualquer aspecto da sua vida, Deus pode fazer um grande milagre. Deus é um Deus todo-poderoso. Então, que você possa sair deste culto de oração hoje com essa certeza de que as suas orações elas são ouvidas por Deus. Deus ele pode responder às suas orações com milagre. Que Deus abençoe a sua vida, a minha também. Ore por nós sempre que lembrar de mim, da minha família. Que Deus abençoe no nome de Jesus.